Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais eu peço a Tua ajuda, uma vez mais eu careço da Tua ajuda, meu Deus, porque eu sinto o peso do Teu poder em meus ossos nesse exato momento. Eu sinto o peso, Pai, da Tua glória cobrir o meu ser nesse exato momento. E somente a Tua glória, somente o peso do Teu poder pode me conceder a graça de proclamar a Tua palavra. Usa-me, Senhor. Usa-me, eu te peço. E que cada vida que atenta a ouvir a Tua palavra, receba essa palavra como um alimento sólido. E que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, conduza cada vida que a viver de acordo com a Tua palavra aqui proclamada, em nome de Jesus. Amém. Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 17. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela então respondeu: eu estou bem, vivendo no meio do povo muito bem. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu havia dito. Amém? Meus irmãos, antes de me aprofundar na revelação que Deus tem especificamente nesse texto, eu preciso contextualizar a respeito de quem era Eliseu. Eliseu, ele surge na Bíblia, mais precisamente ali no capítulo 19, quando Deus aparece para Elias e disse: faça de Eliseu o teu sucessor. Chame Eliseu para caminhar contigo, porque ele será profeta no teu lugar. E no capítulo 19, do versículo 19 ao 21, vemos isso acontecer. Está escrito, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o 21. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, me despede deles, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você, ou seja, você já sabe a unção que eu derramei sobre a tua vida. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, a madeira, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e a partir daquele momento o servia. A partir daquele momento Eliseu se tornou servo do profeta Elias. Meus irmãos, acredita-se que Eliseu aqui, nesse chamado, ele tinha apenas 25 anos. Apenas 25 anos de idade quando ele recebeu um chamado profético. Quando ele foi levantado por Deus para ser o sucessor de um profeta que não foi qualquer profeta. Foi um grande homem usado por Deus. E ele tinha 25 anos e ali Elias o encontrou aonde? Em uma festa? Em uma balada? Em uma praça se divertindo? Não. Encontrou ele trabalhando.
ajudando o pai na fazenda. E eles ali estavam arando a terra, com 12 juntas de boi. Naquele tempo não existia trator, é evidente que não existia, né? Então a força do animal era que traçava, fazia toda aquela tração para arar a terra e logo em seguida ser colocado a semente, semear sementes. E Elias encontrou Eliseu naquela situação. E Eliseu estava responsável pela 12ª junta de bois. Meus irmãos, junta de boi, uma explicação muito simples, é um pedaço de madeira unindo o pescoço de 2 bois. São um par de bois, um de cada lado, e uma junta de madeira, uma peça de madeira unindo o pescoço desses bois, e a força daqueles bois puxava um aparelho atrás deles para arar a terra ou puxava uma carroça. Então, junta de bois são 2 bois. E ali havia 12 juntas de bois naquela propriedade. E aquela propriedade era do pai de Eliseu. Então nós podemos até imaginar que Eliseu, ele fazia parte de uma família, eu não vou dizer muito rica, mas mais ou menos rica. Porque somente aqui nessa cena estava 24 bois. Porque era 12 juntas de bois, cada junta com 12 bois, dá um total de 24. E eu andei pesquisando, ainda hoje existem muitos lugares no mundo e até no Brasil que trabalham dessa forma, de forma praticamente artesanal, vamos assim dizer. E eu fui pesquisar quanto custa uma junta de boi nos dias de hoje. E o valor mais barato que eu encontrei, à venda, estava à venda na internet, uma junta de bois, R$ 7.800. O valor de hoje de uma junta de bois. Mas a Bíblia diz que era 12 juntas, né? Então, multiplicando esse valor por 12, eu encontrei R$ 93 mil. Quase R$ 94 mil, na verdade. Então, podemos dizer que o pai de Eliseu, a família de Eliseu, era uma família rica. Porque somente em valor em bois de carga, bois para o trabalho, eles tinham quase R$ 94 mil, sem contar os outros animais, sem contar o valor da fazenda, sem contar o retorno financeiro daquilo que eles plantavam. Que eles plantavam, eles vendiam e vinham um retorno. Então Eliseu, ele não era qualquer um. Eliseu, ele era de uma família, no mínimo, rica. Talvez não fosse um milionário, mas rico ele era. E ele iria herdar. A Bíblia não narra que ele tinha irmãos. Se ele tivesse irmãos, creio que muito provavelmente a Bíblia deixa claro. Eliseu, filho de Safate, irmão de tal e tal, não, somente ele. Então ele era o único herdeiro. Mas de repente surge o profeta Elias na vida daquele homem, coloca um manto sobre ele, e a partir dali Eliseu reconheceu que a unção repousou sobre ele, que ele não tinha escolha. Ele precisava seguir o profeta Elias, e foi o que ele fez. E ele teve tempo somente de se despedir do pai e da mãe. E o interessante é que naquele ato de despedida, o que ele fez? Ele matou aqueles 2 bois que ele estava responsável. Com a madeira da junta dos bois, ele fez uma fogueira gigantesca e cozinhou. Então acredito eu que aqueles 2 bois, aquela 12ª junta de bois que estava com ele, já era dele. O pai dele já havia presenteado ele, caso contrário ele não iria matar e dar para todo mundo comer. E essa atitude de Eliseu, meus irmãos, significa: eu não vou voltar atrás. Eu estou abrindo mão da minha riqueza, eu estou abrindo mão da minha herança, eu entendi o que aconteceu. Deus está me chamando para ser profeta. Eu abro mão dessa minha riqueza, eu abro mão da minha herança e vou seguir a Deus. Aleluia. Vou aprender tudo com o profeta Elias. Mas, meus irmãos, vocês acham que na primeira semana que Eliseu passou a seguir o profeta Elias, ele já se tornou um profeta? Ele já se tornou um pregador diante das multidões? Quem disse? Foram 7 anos, meus irmãos. Eliseu passou 7 anos servindo Elias. E quando eu falo servir, é servir mesmo. Eliseu preparava a comida para Elias comer. Eliseu lavava as roupas de Elias. Elias, cansado da viagem do dia, pregando aqui e acolá, profetizando aqui e acolá, se deitava à noite. Lá estava Eliseu fazendo massagem nos dedos sujos daquele homem. Não existia tênis nem sapato naquela época, eram sandálias de correias. E lá estava Eliseu massageando os pés daquele homem. Elias estava com sede, Eliseu trazia água. Eu creio que muitas vezes no decorrer do dia Eliseu perguntava: Elias, o senhor precisa de alguma coisa?
O senhor precisa de alguma comida, o senhor precisa de água, o senhor precisa do quê? O senhor está com frio? 7 anos, meus irmãos, servindo. E somente depois de 7 anos foi que ele foi se tornado profeta. Mas antes disso foram 7 anos de forma fiel, de forma dedicada, servindo o profeta Elias e observando e escutando atentamente tudo que Elias fazia para aprender. Meus irmãos, ninguém cai de paraquedas não. No reino de Deus, no ministério, ninguém cai de paraquedas. Talvez nessa cidade, talvez nessa igreja não, mas talvez nessa cidade tenha alguém que possa olhar para mim e até zombar. Ah, o pastor Nido se aproveitou do pastor João. O pastor Nido aproveitou uma igreja de porta aberta, o ditado aí fora é porteira fechada. Eu tenho certeza que pode até rolar esse comentário, sabe? Por quê? Porque de repente aqui eu fui colocado. Tem menos de 2 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Eu fiquei 4 meses aqui ajudando o pastor João. Mas, meus irmãos, eu vou completar 16 anos na presença de Deus. E vocês não têm noção do tanto que eu já servi ao próximo para a glória de Deus. Sou pastor há 4 anos. E antes desses 4 anos, meus irmãos, foram 12 anos servindo e só servindo. Capinando estacionamento de igreja. Cuidando de dependente químico e centro de recuperação da igreja. Eu sozinho, no meio do mato, no meio de um sítio, com 5, 6, 7 dependentes químicos. Pode ter certeza, tem dias que os caras parecem que estão com demônio nos olhos. Dorme de um jeito e acorda do outro, querendo se matar por conta da abstinência. E eu ali sozinho, comendo o que eles comiam, bebendo o que eles bebiam, e dormindo profundamente, cercado de 7, 8 dependentes químicos que a qualquer momento poderiam surtar. Foram 12 anos lavando banheiro, nos congressos, nos seminários, nos retiros. E olha só que interessante, qual é o horário que a gente lavava o banheiro? Justamente depois do almoço. Meus irmãos, entre um banheiro depois de um almoço em um lugar que tem mais de 100 pessoas. Eu ia com meu balde, com minha vassoura, e quando eu entrava assim, eu olhava para a privada, eu olhava para o céu e falei, Deus, tenha misericórdia. Quem foi que deixou isso aqui? Mas ali eu estava servindo. Acordando 4 horas da manhã, para cortar fatia de salame, fatia de queijo, cortar os pães, para preparar o café da manhã de dezenas de irmãos que ainda estavam dormindo. E lá estava eu no escuro, já cortando tudo, já preparando tudo. E passava a manhã inteira na cozinha, descascando pepino, cortando repolho, descascando abacaxi, fazendo tempero, pegando panela pesada. A chefe da cozinha é uma irmã que eu amo tanto, chamada avó Jurema, mas pensa uma mulher brava. Era bronca a manhã inteira. Era aquela chefe de cozinha valentona, uma mulher de Deus. Amo demais de coração essa mulher. Mora lá em Onápolis. Mas foram anos da minha vida, meus irmãos, servindo, de modo que quem me conhece hoje como pastor e não conhece por onde a gente passou, o que a gente viveu, o que a gente sofreu, acha que a gente caiu de paraquedas. No reino de Deus, meus irmãos, ninguém cai de paraquedas. Não pense que Deus facilita o caminho de ninguém. Não pense que Deus encurta o caminho de ninguém. Não pense que Deus coloca atalhos para ninguém chegar a estar à frente de algo. Seja no louvor, seja na pregação, não existe atalho. Você vai ter que servir. Você vai ter que se tornar um servo, uma serva de Deus. Embora, infelizmente, nos dias de hoje, muito é valorizado mais o conhecimento, a capacidade intelectual ou a teologia das pessoas, e isso é muito frustrante. Mas o caminho sempre é se tornar servo. Dias atrás eu disse isso para alguém, não me recordo, mas sabe quando é que eu me sinto mais pastor? Não é nesse exato momento aqui não. Eu não me sinto mais pastor quando eu estou aqui. Eu também não me sinto mais pastor quando eu estou visitando os lares, porque antes de ser pastor eu já fazia isso. Eu me sinto mais pastor quando eu estou metendo a minha mão em um balde de água gelada aqui para passar pano nessa igreja.
E se eu pedir ajuda para alguns aqui, eu tenho certeza que viria de forma com um coração grato. Mas, meus irmãos, eu sou apaixonado por limpar essa igreja. Eu me sinto pastor limpando essa igreja. Eu me sinto de fato um servo de Deus limpando essa igreja. Aqui não, aqui eu estou sendo um pregador. Aqui Deus está me usando, tudo é Deus que está fazendo. Mas quando eu pego na vassoura, quando eu pego no rodo, quando eu passo pano nessa igreja, meu Deus, eu me sinto um grande servo de Deus. Sem inveja de nenhum pregador dessa nação, sem inveja de nenhum grande pregador desse mundo. Quando eu limpo essa igreja, eu me sinto um grande servo de Deus. Um grande servo de Deus, de fato, sendo usado por Deus. Porque eu entendo, meus irmãos, que é servir. O chamado de cada um de nós é servir. O chamado de cada um de nós é sermos servos. E entenda, eu não estou falando somente nos afazeres da igreja. Nós podemos ser servos na vida um do outro. Em primeiro lugar, orando, intercedendo um pelos outros. Isso é ser servo de Deus. Isso é ser de fato servo de Jesus. Quando você ora, quando você clama, quando você se preocupa com o seu próximo, vá em frente. Faça aquilo que Deus colocou no coração. Se do nada vier no seu coração, meu Deus, eu estou preocupado com fulano de tal, será que ele está doente? Comece a orar por ele. Entre em contato com essa vida, entre em contato com essa mulher, com esse homem. Se disponha. Talvez aquela irmã esteja tão doente, que há 5 dias ela não sabe o que é varrer a própria casa. E como uma serva de Deus, você vai fazer o quê? Você vai varrer a casa dela. Isso é servir a Deus, meus irmãos. Não somente na igreja, mas principalmente na vida do próximo. E o caminho é ser servo. De nada adianta você almejar, querer ser algo na presença de Deus, se você não entender isso. Que o chamado é servir. E Eliseu aprendeu isso. Eliseu entendeu isso. E por isso ele se tornou, meus irmãos, um profeta poderoso. Se eu pudesse voltar no tempo para despejar baldes e mais baldes de água em cada privada entupida que eu já encontrei nessa minha vida de crente, eu voltaria. Se eu pudesse voltar no tempo e acordar novamente de madrugada para preparar o café da manhã dos irmãos que ainda estavam dormindo, eu voltaria. Se eu pudesse voltar no tempo para passar a manhã inteira levando bronca da avó Jurema por alguma coisa errada que eu fiz, um corte errado, um tempero errado, de mau jeito, eu voltaria. Porque eu entendo que eu estava servindo a Deus de todo o meu coração. Mas infelizmente muitas pessoas acreditam que o servir a Deus é só quando pega o microfone aqui na frente, né? Não. Você está sendo usado por Deus, sim. Você está servindo, você está se dispondo. Mas será vaidade, somente vaidade, unicamente vaidade, se você limitar a sua vida de servo ou de serva de Deus somente ao microfone, somente ao estar aqui na frente. Semana passada eu recebi um pastor lá em casa, de manhã cedo, e a gente conversando, coisas ministeriais, e ele me disse que tempos atrás um irmão chegou lá na igreja dele, mostrou a carteirinha de presbítero, mostrou uma carta de recomendação e disse o seguinte: pastor, eu estou vendo que o senhor é homem de Deus, e Deus ficou no meu coração para vir aqui congregar com o senhor. E o Espírito Santo tocou no coração daquele pastor para fazer o seguinte: o pastor pegou o telefone naquele mesmo dia à noite, tinha recebido ele, não tinha apresentado ele na igreja, que o culto seria só os 2 dias depois. Mas na noite daquele mesmo dia que aquele rapaz procurou o pastor pessoalmente para se apresentar, o pastor entrou em contato com ele. Ó, meu irmão, amanhã a partir das 8 eu vou estar lá na igreja, dando uma faxina na igreja, as irmãs não podem me ajudar, o senhor pode me ajudar? O irmão escutou o áudio, mas só retornou 2 horas depois, e da seguinte forma: ó pastor, eu sou presbítero, hoje eu não faço mais isso não. Ali o irmão já ficou atento: opa, isso não é servo não. Isso não é servo. E não ficou lá nem 6 meses, segundo ele. Mas infelizmente entrou na mente das pessoas esse engano. Entrou na mente das pessoas, meus irmãos, essa mentira de Satanás, de que ser pastor, de que ser presbítero, de que ser evangelista, de que ser missionário, de que ser obreiro torna uma pessoa diferente, torna uma pessoa melhor do que outra, a ponto de nem sequer pegar uma vassoura mais, senão não cai. Ou é vergonhoso para muitos. Não tem nada de vergonhoso ser servo de Deus. Todo pastor tem que ser servo.
todo presbítero tem que ser servo, todo diácono, missionário, evangelista tem que ser servo, as irmãs do coral, vocês têm que ser servas. Procure saber a necessidade dos seus vizinhos, da direita, da esquerda. De repente tem alguém sofrendo tanto perto de você. Aí vem para a igreja e canta: ó Deus, eis aqui a minha vida, usa-me. Aí Deus fala: ó, do lado da sua casa tem alguém para você ajudar, para você socorrer, e você fica me pedindo ainda. Olha para a sua esquerda, olha para a sua direita, vai ajudar a sua vizinha, vai socorrer, vai abraçar, vai orar por ela. Isso é servir. Isso é servir a Deus verdadeiramente. Não espera o microfone, não. Meus irmãos, antes que eu tivesse esse púlpito, eu passei 2 anos rasgando a minha garganta pelas ruas de Guaratinga, tirando dinheiro do meu próprio bolso, R$120 todas as semanas, quase R$500 todos os meses. Estava trabalhando, graças a Deus eu podia fazer isso. Porque servo não precisa de púlpito. Quando você entende que você é servo de Deus, todo e qualquer lugar pode ser um púlpito para você pregar. Todo e qualquer lugar pode ser uma oportunidade para você servir a Deus. Não espere. Não espere o convite. Não espere. A irmã está com oportunidade, o irmão está com oportunidade. Se posicione. Ore, interceda pelo próximo, clame. Se você não pode ir, ore. Se você pode ir, vá. Eu admiro muito a Jússia, por conta disso. Jússia, ela sempre se dispõe. Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, ela vai lá naquela casa e dá faxina, cuida da pessoa. A irmã que perdeu um filho umas 2 semanas atrás, nenhum pastor daquela irmã foi lá dar uma palavra de consolo durante o velório. E lá estava a Jússia, com pai e mãe doente em casa, mas lá estava ela até umas 3 da madrugada consolando. No dia seguinte estava lá novamente. Fui lá rapidinho dar uma palavra, acompanhei até o cemitério, porque eu entendo que isso é servir a Deus. E Eliseu entendeu isso, Eliseu compreendeu isso, meus irmãos, e nós temos que ter essa compreensão. Nós precisamos ter essa compreensão, porque a base de todo chamado no reino de Deus é ser servo. E isso causou tanto espanto nos discípulos. Jesus pegou uma toalha, amarrou na cintura e falou o seguinte: ó, tire a sandália todo mundo e agora senta na cadeira. E lá aparece Jesus com uma bacia de água e começa a pegar nos pés calejados, sujos, umas unhas de todo o tamanho daqueles homens, e Jesus começou a lavar com as próprias mãos. 12 homens, 24 pés imundos, e Jesus lavando. E pode ter certeza que Jesus não só mergulhava e tirava, não. Tenho certeza que no mínimo 1 minuto Jesus ficava parado ali, ó, 1 minuto em cada pé, lavando direitinho, passando perfume. E Pedro, o último da fila, olhando assim: que negócio é esse? Que rei é esse? Que filho de Deus é esse que está se humilhando? Ó, o Senhor não vai lavar meus pés não, viu? O Senhor não vai lavar meus pés não. Pedro, se eu não fizer isso, você não faz parte comigo. E Jesus ali deu um ensinamento: veja o que eu estou fazendo. Vocês me chamam de mestre, mas olha só o que eu estou fazendo: eu estou lavando os pés de todos vocês. Porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que cuida do próximo. Maior é aquele que lava os pés do próximo. Maior é aquele que socorre o necessitado. Ah, meus irmãos, no reino de Deus é esse. São esses pequeninos que ninguém conhece. Meus irmãos, aqui em Guaratinga tem crente que tem mais galardão que eu e não foi consagrado a nada. Eu sou pastor e aqui nessa cidade tem crentes que nunca foram consagrados a nada, absolutamente nada, e tem um galardão maior do que eu nos céus. Ninguém vê pregando, não tem nenhuma foto deles com o microfone na mão, mas o que eles fazem no secreto, orando, intercedendo, ajudando, socorrendo. Ah, meus irmãos, está escrito no livro da vida, está sendo colocado diante de Deus. Pessoas que entenderam que de fato são servas. E esse é o maior desejo. Esse é o meu maior desejo, sabe, é servir. E eu louvo a Deus porque pouco a pouco
pouco a pouco está ficando somente os cultos de domingo para que eu pregue. A cada dia que passa, a igreja está se capacitando, as irmãs, o presbítero Sivaldo aqui prega, proclama a palavra, porque eu não posso perder a essência. Eu não posso perder a essência de servir. Eu não posso perder a essência, meus irmãos, de estar à disposição. Eu já entrei em contato com um irmão que está à frente do cuidado do Jonas Messi, o rapaz que foi acidentado. Já me dispondo, meu irmão, durante a manhã eu não posso, mas a partir da tarde, de 1h30 até 5h30, eu posso ir lá no comércio dele para estar mantendo aquele comércio aberto, porque ele vai precisar. Ele vai ficar semanas e semanas se recuperando e aquele comércio não pode fechar, porque senão ele não vai ter como pagar o tratamento. Já me coloquei à disposição. Vamos nos colocar de fato à disposição de Deus, para sermos servos de Deus, porque é a partir daí que Deus vai nos levantar. É a partir daí que Deus vai te levantar, como homens, como mulheres de Deus, para serem usados de fato com poder. Mas o processo, meus irmãos e minhas irmãs, é servir. E Eliseu se tornou o sucessor legítimo de Elias porque ele entendeu isso. Eliseu compreendeu que o caminho é servir. Eliseu entendeu que o simples fato dele ter recebido a unção não dava a ele liberdade ou autoridade para já sair por aí batendo no peito e dizer que é um profeta. E quantos são aqueles que só porque receberam a unção para se tornarem diáconos já se acham no direito de alugar o primeiro ponto que foi fechado para abrir a própria igreja? Mal foram consagrados a diácono, revelam o que estava ali de fato ali no coração e já se acham chamados de Deus. Ah, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação de abrir a minha própria igreja. E nunca foram servos. Nunca foram servos, nunca compreenderam que a base é se tornar servo e servo de Deus. E nesse texto que nós lemos no início, já ali com seus 60 anos de idade, cansado de guerra, cansado de batalha, e de repente passando em determinada terra que não é da terra de Israel, uma mulher olhou para aquele homem e disse: eu vejo que aquele homem é o santo homem de Deus. E é aqui que eu quero, ao mesmo tempo que começar a terminar, é justamente nesse ponto aqui que eu quero chegar, meus irmãos. Eliseu nunca profetizou na frente daquela mulher antes de conhecê-la. Eliseu nunca juntou a multidão. A Bíblia fala que ele estava de passagem. Eliseu nunca havia parado. Mas aquela mulher olhou para Eliseu e viu que ele era um santo homem de Deus. Mas o que será que aquela mulher viu? Porque as roupas de Eliseu eram igual a de todo mundo. Somente os sacerdotes, os levitas, se vestiam de forma diferente. Eles se vestiam igual a todo mundo. O que aquela mulher viu em Eliseu para detectar, para ter essa compreensão que aquele homem era um profeta, que aquele homem era um servo de Deus? Meus irmãos, eu tenho certeza que o que ela viu não foram com os olhos carnais, mas com os espirituais. Aquela mulher olhou para aquele homem e viu a presença de Deus. Aquela mulher olhou para aquele homem e viu a presença do Deus vivo ali, potente na vida daquele homem, e ela não pensou duas vezes: opa, vem almoçar aqui em casa. Toda vez que o senhor passar, eu quero que o senhor venha almoçar aqui em casa. Tempos depois, ó meu velho, prepara um quartinho para esse homem aí, porque ele é de Deus. Vamos acolher esse profeta na nossa casa. E aqui eu digo, meus irmãos, eu pergunto: o que as pessoas estão enxergando quando olham para mim, para você? O que as pessoas dessa cidade, ao olharem para nós, será que elas sentem no coração que nós somos de fato servos e servos de Deus? Eu não falo nem crente, eu não falo nem evangélico. Será que as pessoas, ao olharem para nós, estão tendo essa revelação? Ali vai um grande homem de Deus. Ali vai uma grande mulher de Deus. E repito, não foram as vestes de Eliseu que trouxe essa compreensão àquela mulher, foi algo espiritual. Porque, meus irmãos, não se engane com roupa de crente. Não se engane com um camarada vestido assim, não. É aqui dentro, ó.
Eu fiquei sabendo que semana passada um foi expulso de uma casa aqui em Guaratinga. Foi colocado porta fora, escorraçado. Dando um de missionário, dando um de profeta. Não é aparência, meus irmãos, é um espírito. E quando eu falo isso, não é para vocês ficarem ignorando a questão da aparência. Tenham decência ao se vestir, tenham cuidado ao se vestir. Sejam simples as mulheres, sejam sensatas as mulheres. Usem o mínimo de maquiagem possível, só para realçar alguma coisa ou outra. Não muda de cara não, para de usar maquiagem para se tornar outra pessoa. Use o mínimo básicozinho ali. A sobrancelha está enchendo, tira um pouquinho, mas não tira tudo não, senão vai ser uma cobra. E eu entendo as irmãs que fazem sobrancelha, porque tem mulheres, meus irmãos, que a sobrancelha de fato enche. Se colocar de cabeça para baixo, dá para varrer a casa com as sobrancelhas. Então essas irmãs de fato têm que dar uma paradinha, têm que dar uma cortar. Mas não ultrapasse o limite. Não ultrapasse o limite que vai levar vocês a copiar o que um monte de mulher faz nesse mundo, a ponto de mudar de aparência. O marido dorme com um e acorda com outra, sendo que é a mesma mulher. Um dia eu vi um vídeo de uma mulher tirando a maquiagem sem água. Pensa no trem doido. Parecia que estava tirando borracha. Porque tem todo um produto, né, para tirar maquiagem, um líquido lá, não sei o que. Aí nesse vídeo a mulher estava tirando sem esse produto. Pensa uma coisa absurda. E depois que tirou tudo, outra mulher. Então vamos glorificar a Deus pela aparência que vocês têm. Se conforme com a aparência que vocês têm. Eu já me conformei com isso aqui, meus irmãos. Ó. É daqui para pior. Já estou conformado já. Então vamos nos conformar e sermos cautelosos. Não exagerar. Porque, embora a nossa aparência não deve ser levada em consideração para julgarmos se somos ou não de Deus, muitas vezes a nossa aparência evidencia que nós não somos de Deus. Muitas vezes a nossa postura, o nosso comportamento, até mesmo o nosso jeito de falar, acaba dando um testemunho contrário de que nós não somos servos de Deus. E foi tudo isso que essa mulher observou em Eliseu. A postura, o comportamento, a vida. Meu Deus do céu. Semana passada, foi essa semana, uma mulher faleceu aqui em Guaratinga. Um velório foi lá no salão da Igreja Batista. E eu fui com o Levi até o mercado. Lá comprei 1 quilo de arroz, 1 quilo de linguiça para comer com arroz. Aí na volta, passando em frente a esse local que estava tendo o velório, uma irmã sai de lá de dentro, acenando. Ô pastor, por favor. A minha irmã, acho que era a irmã dela, se não me engano, a minha irmã faleceu, está quase saindo o cortejo e não tem ninguém para fazer uma oração. Não conseguimos entrar em contato com nenhum pastor. O senhor poderia ir lá dar uma palavra e orar? Falei, eu posso ir. Aí quando eu cheguei lá e olho para o lado, não é que tem um pastor lá dentro? Falei, ué. Só que eu entendi. Por algum motivo, para o coração daquela irmã, aquele pastor, ela não quis, por algum motivo. Eu não sei qual motivo foi, mas ela não quis dar essa confiança. Eu fiquei até constrangido, eu quase ia falando para ele. Aí depois eu recuei, falei, não, de repente eu vou gerar aqui uma situação bem complicada. Mês passado eu ajudei uma irmã que estava passando por dificuldade e uma empresária pediu para passar na loja dela para pegar R$200 para pagar o aluguel dessa irmã. Fui lá nessa loja e ela me passou o dinheiro. E ela me disse algo que eu não fiquei nem um pouco orgulhoso. Era para mim ter ficado orgulhoso, mas eu não fiquei. Ela disse o seguinte, ó pastor, eu só estou fazendo isso, eu só estou entregando esses R$200 na mão do senhor, porque eu sei o pastor que o senhor é. Porque se fosse outros pastores que tem aqui no Guaratinga, eu não faria isso não. Eu poderia ficar orgulhoso, mas eu fiquei triste. Isso é muito triste. Foi muito constrangedor para mim saber que na mente daquela mulher existem pastores nessa cidade ao qual ela não teria confiança de colocar R$200 na mão desse pastor para esse pastor ajudar alguém. Eu
Eu falei, amém, mano. Mas pensa a tristeza que bateu no meu coração. A cada dia que passa, nós estamos vacilando e eu me coloco nesse balaio. Nós não estamos nos importando em dar testemunho, a gente não está nem aí. Vamos ser crentes de fato, vamos ser cristãos. De nada adianta eu olhar para vocês aqui e dizer, vocês são crentes. São as pessoas, meus irmãos e irmãs, que não compartilham da nossa fé, que tem que dar esse testemunho ao nosso respeito. É a sua vizinha que não é cristã, é o seu vizinho que não é cristão, que tem que dar graças a Deus que a minha vizinha é crente, graças a Deus que o meu vizinho é crente. Será que os nossos vizinhos estão dando graças a Deus que nós somos crentes? Ou nós estamos perturbando os nossos vizinhos? Eu volto a trazer aqui um conselho. Gosta de ouvir louvor alto? Gosta de estrondar a caixa do som? Entenda que do seu lado tem alguém que está querendo dormir, talvez. Entenda que talvez tenha um recém-nascido. Porque certa vez eu aconselhei uma irmã que estava acreditando que a vizinha dela era o instrumento do diabo. Por quê? Porque ela era crente e ela colocava a Cassiane, ó, mais Cassiane das antigas, quando Cassiane cantava gritando. Colocava lá nas alturas e depois de muita perturbação a vizinha começou a encrencar com ela. Ah, crente safada, baixa esse som. E ela veio para mim tentando se justificar. Não, pastor, está sendo usada pelo capeta, é porque eu estou colocando louvor. Vem cá, minha irmã, que hora é que a senhora costuma colocar louvor aqui? Ah, pastor, 5 horas da manhã. Quem estava sendo o instrumento do diabo? A crente. A vizinha querendo dormir, talvez com criança pequena, talvez com uma pessoa idosa, doente dentro de casa. Às 5 horas da manhã, na mais alta altura, a mulher coloca um hino para estrondar, não somente a sua casa, mas a vizinha. E ainda diz que é a vizinha que está sendo o instrumento do diabo. Meus irmãos, testemunho com Deus é muito sensível. Um pedacinho de unha pode ser o suficiente para o nosso testemunho ir por água abaixo. A irmã Helena, na última sexta-feira, ela disse uma verdade: a gente está tendo que adular para as pessoas virem para a igreja. E antigamente não. Antigamente as pessoas vinham para a igreja sem precisar fazer propaganda, sem precisar colocar convite. As pessoas gostavam de ir para a igreja, tinham interesse de ir para a igreja. E esse esfriamento, meus irmãos, eu entendo e compreendo que esse esfriamento da parte dessas pessoas tem muito como culpado nós mesmos, por causa do nosso mau testemunho. Ah, não vou para a igreja não, fulano de tal faz o que eu faço. Não vou para a igreja não, está praticando o que eu pratico, está traindo a esposa, está traindo o marido. O que? Fulana de tal está na igreja? Esse Facebook dela aqui parece um Facebook de uma pessoa ímpia, mundana. Isso acaba nos tornando pedra de tropeço. Ao invés das pessoas olharem para nós e enxergarem a presença de Deus, enxerga o contrário, enxerga a pedra de tropeço. Então, meus irmãos, vamos zelar pela nossa vida com Deus. Vamos fazer o que o profeta Eliseu fez. Se tornou um servo fiel, verdadeiro, e viveu uma vida testemunhando que de fato era fiel e servo. Caso contrário, meus irmãos, de nada vai adiantar. O medo que eu tenho, meus irmãos, é medo mesmo. Não é uma insegurança, não é dúvida a respeito da minha salvação, mas o medo que eu tenho de chegar diante do trono de Deus e ouvir: Nido, aparta-se de mim. Eu tenho medo. Eu me coloco ali naquele texto onde Jesus diz isso para aquelas pessoas que pregaram, que cantaram, que aproveitaram as oportunidades na igreja, mas que naquele grande dia: apartem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Mas como assim? Passou a vida inteira na igreja, passou a vida inteira pastoreando uma igreja, passou a vida inteira cantando no coral, com roupa de crente, com corte de cabelo de crente, com sapato de crente, com tudo de crente, mas não tinha um coração de servo, não tinha um coração de filho, não tinha um coração rendido ao Senhor.
A salvação de muitos, meus irmãos. A salvação de muitos depende do nosso testemunho. Muitos na cidade de Samaria acreditaram em Jesus através daquela mulher samaritana. O testemunho que ela deu. Muitas pessoas em uma região que existia 10 cidades acreditaram em Jesus através do testemunho que aquele homem que outrora estava endemoniado deu. É o nosso testemunho que evangeliza. De nada adianta todo domingo eu estar pregando aqui nesse púlpito, se quando eu abaixar as portas dessa igreja e sair para o lado de fora, eu não dar testemunho, eu vou estar sendo um falso profeta, eu vou estar sendo um falso pregador, eu vou estar sendo um falso pastor. Então as irmãs que estão aqui cantando, em nome de Jesus, tenham esse peso no coração. Entendam, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês estão vindo aqui se colocando como servos de Deus, como instrumentos de Deus. Entendem, isso é muito sério. As oportunidades, as irmãs que dirigem culto, nós que aqui pregamos, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que viver uma vida de acordo com aquilo que nós estamos testemunhando aqui dentro. Porque se for somente aqui dentro, miseráveis somos. Se for somente aqui dentro, ouviremos: aparte-se de mim. Aparte-se de mim, porque vocês nunca me conheceram, eu nunca conheci vocês. Amém? Essa é a palavra, meus irmãos, pregada para mim. Pregada para mim. Pode trazer os números. Essa palavra foi para mim, e somente para mim. Eu entendo que eu preciso ouvir essa palavra. Eu entendo que eu preciso ser corrigido, ser exortado. Eu entendo que eu não estou sendo perfeito. Eu entendo que para a responsabilidade que Deus repousou sobre os meus ombros, que é pastorear, eu estou deixando a desejar espiritualmente. Eu não estou meditando na palavra de Deus como deveria meditar. Eu não estou orando o quanto eu preciso e necessito orar. Eu não estou me rendendo ao Senhor o quanto eu preciso me render. Eu estou falhando. Eu, pastor Nito, reconheço aqui para essa igreja, eu estou falhando. Mas não somente diante da igreja, mas diante de um Deus de misericórdia, eu confesso isso. E creio que Deus irá me ajudar. Creio que Deus irá me socorrer e irá me capacitar dia após dia para ser um pastor. Em primeiro lugar, servo, para só depois ser tudo aquilo que Ele tem para mim no reino de Deus. Mas em primeiro lugar, servo e somente servo. Então fica a partir de hoje um aviso para a igreja. Se o seu quintal estiver cheio de mato e não tiver ninguém para capinar, liga para o pastor Nito. Pode ligar para mim. Eu quero ser servo de vocês. Só não me chame para cozinhar, que eu não cozinho nada. Mas estou à disposição para ser servo, para pregar com a minha vida, para pregar com o suor derramado do meu rosto. Amém?